Antes de tudo, preciso explicar como essa lembrança ainda me persegue, como uma cicatriz que nunca fechou por completo. Eu tinha pouco mais de 20 anos na época, jovem demais para acreditar que certas coisas não podiam ser explicadas pela lógica. Eu era uma pessoa doce, inocente até, mas ao mesmo tempo muito realista. Nunca sofri de nenhum problema psicológico, nunca tive alucinações e até aquele dia, nunca tinha sentido medo verdadeiro. Eu sempre fui transparente. Se tentasse inventar algo, todos perceberiam facilmente. Não era do meu jeito exagerar histórias para chamar atenção. Por isso, o que aconteceu naquela tarde não foi fruto de imaginação, tampouco de nervosismo. Foi real, e isso é o que torna tudo ainda mais perturbador. Naquele dia, eu dirigia até o apartamento de familiares com quem sempre tive uma relação próxima. Era comum eu aparecer sem avisar, já que eu tinha uma chave extra. Eu me sentia à vontade para entrar sem bater, quase como se aquele lugar fosse também a minha casa. O prédio não era dos melhores. 2 pequenas fileiras de apartamentos empilhados, cada um com uma janela grande na frente e apenas uma porta de entrada. Nenhuma saída nos fundos, nenhuma passagem lateral. Um lugar simples, mas que guardaria a lembrança mais horrível da minha vida. Estacionei o carro em frente e subi as escadas. O corredor externo levava às portas de cada apartamento, e eu sabia exatamente onde devia ir. Ao chegar, girei a maçaneta e percebi que estava trancada. Não hesitei, peguei minha chave e abri, como sempre fazia. Entrei chamando, esperando ouvir vozes conhecidas, passos, qualquer coisa que denunciasse a presença delas. Mas o silêncio me recebeu. Dentro, a luz era fraca. Olhei para a pequena cozinha à esquerda, totalmente vazia. Caminhei alguns passos e chamei novamente, mais alto desta vez. Ainda nada. Foi quando senti, pela primeira vez naquela tarde, um leve arrepio subindo pela minha nuca. Atravessei o pequeno corredor que levava aos quartos. A primeira porta direita era de um dos quartos, e eu olhei rapidamente para dentro, mas não vi ninguém. Chamei de novo, agora em tom de voz quase impaciente, mas só o silêncio respondeu. O apartamento não era grande, e eu sabia que minha voz deveria ecoar facilmente até o fundo. Mesmo assim, nada. Nenhum som de passos, nenhuma resposta. O lugar parecia completamente vazio, mas algo me dizia que não estava sozinha. A luz do banheiro no final do corredor estava apagada. Apenas uma porta permanecia com uma luz acesa, e eu já sabia de quem era aquele quarto. A claridade suave escapava pela fresta, iluminando parte do corredor estreito. Meu coração bateu mais rápido, embora eu não entendesse por quê. Dei alguns passos até a porta entreaberta. Olhei para dentro e, por um instante, meu corpo ficou imóvel. Sentada na beira da cama, de costas para mim, estava uma figura familiar. Ombros tensos, imobilidade absoluta. A silhueta era inconfundível. Senti um misto de alívio e estranheza. Alívio por finalmente encontrar alguém ali, mas estranheza porque, desde o momento em que entrei, eu havia chamado várias vezes, e ela nunca respondeu. Ainda parada na porta, perguntei se estava tudo bem. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria, quase como se algo dentro de mim já pressentisse que não havia nada de normal naquela cena. A figura não se moveu. Nenhuma reação. Nenhum som. Apenas aquele corpo imóvel, rígido, como se estivesse petrificado no tempo. Engoli seco, e meu primeiro pensamento foi que algo ruim tivesse acontecido. Respirei fundo e, mesmo com o coração acelerado, decidi entrar. Entrei devagar, cada passo ecoando no silêncio sufocante do quarto. A luz do abajur iluminava apenas parte da cama e da parede, criando sombras que tornavam o ambiente ainda mais pesado. A figura continuava sentada na beira do colchão, imóvel, com as costas eretas demais para parecer natural. Meu coração batia descompassado, e a sensação de que algo estava errado só aumentava. Continuei me aproximando, esperando que a qualquer momento ela se virasse e sorrisse, talvez rindo da minha preocupação. Mas nada acontecia. Já estava quase alcançando o fim da cama quando ouvi um som que congelou meu corpo. O barulho da porta de entrada se abrindo, seguido por vozes conhecidas. O som de sacolas sendo apoiadas na cozinha e o tom animado de conversa encheram o apartamento. Reconheci a voz alegre que eu tanto esperava ouvir, e ela não vinha do quarto. Meus pés travaram. Aquela voz vinha da cozinha, junto com outra voz familiar.
Eu sabia exatamente quem era, e isso não fazia sentido nenhum, porque a mesma pessoa que agora conversava animadamente no outro cômodo, estava sentada bem ali, a poucos passos de mim, imóvel na beira da cama. Uma onda de confusão me atingiu como um soco no estômago. Minha mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação lógica. Talvez eu tivesse me enganado, talvez a figura à minha frente não fosse quem parecia ser, mas não havia dúvida. A silhueta, o cabelo, a postura. Era ela. Eu não queria acreditar, mas estava diante de algo impossível. A respiração ficou presa na minha garganta. Eu queria falar, chamar, perguntar o que estava acontecendo, mas a voz simplesmente não saía. O som das conversas na cozinha parecia distante, como se viesse de outro mundo, enquanto eu permanecia diante daquela figura imóvel. Criei coragem e murmurei algo, tentando me convencer de que ainda poderia ser um engano. Perguntei se estava tudo bem, mais uma vez. Dessa vez, obtive uma resposta, mas não a que eu esperava. Lentamente, sem mover o corpo, a figura virou a cabeça em minha direção. Não foi um movimento natural. O pescoço se torceu de forma estranha, quase mecânica, como se os ossos estivessem prestes a se partir. E quando finalmente vi o rosto, um arrepio gelado percorreu todo o meu corpo. Não era o rosto que eu conhecia. No lugar da fisionomia familiar, havia algo grotesco. A pele tinha um tom acinzentado, como se fosse feita de pedra fria. O queixo e as maçãs do rosto eram afiados demais, inumanos, e os olhos, 2 buracos negros, profundos, refletindo minha própria imagem, como se eu estivesse me olhando em um espelho distorcido. A boca se abriu, mas não havia lábios, apenas um rasgo escuro que parecia incapaz de pronunciar palavras. E, no entanto, a expressão era clara. Aquele ser sabia que eu estava ali. E estava me observando. O pânico explodiu dentro de mim. Um grito rasgou minha garganta, e minhas pernas se moveram antes mesmo que eu pudesse pensar. Saí correndo pelo corredor, sentindo as paredes estreitas se fecharem ao meu redor. Tudo o que eu queria era alcançar a cozinha. Disparei pelo corredor como se a própria morte estivesse atrás de mim. Quando cheguei à cozinha, encontrei as duas ali, tranquilas, colocando as compras sobre a mesa, sorrindo e conversando como se nada de anormal estivesse acontecendo. Meu grito as assustou, e elas se viraram imediatamente para mim. Tentei explicar o que tinha acabado de ver, mas as palavras saíam emboladas, confusas. Eu só conseguia repetir que havia outra dentro do quarto. Sem acreditar no que eu mesma dizia, agarrei o braço da minha prima e praticamente a arrastei pelo corredor, dizendo que precisava ver com os próprios olhos. Voltamos juntas. Meus passos estavam trêmulos, e cada parte do meu corpo implorava para que eu não olhasse novamente. Quando chegamos à porta do quarto, hesitei. O silêncio parecia ainda mais pesado do que antes. Respirei fundo e espreitei para dentro. A cama estava vazia. O colchão, no entanto, ainda tinha uma marca funda, como se alguém tivesse acabado de se sentar ali. Mas não havia ninguém. Nada. Nenhum sinal da criatura que eu havia encarado segundos atrás. O terror me dominou de vez. Eu sabia o que tinha visto. Não tinha sido um truque de luz, nem uma alucinação. Era algo real. Algo que usava o rosto de quem eu amava como uma máscara. E você, o que faria se encontrasse uma cópia perfeita de alguém que ama dentro da sua casa? O ar parecia pesado demais para ser respirado. Eu observava aquela marca afundada no colchão, sentindo meu coração bater como um martelo no peito. Minhas mãos suavam, e eu mal conseguia manter o equilíbrio. O olhar das duas para mim misturava preocupação e incredulidade. Eu vi, consegui dizer, ainda com a voz trêmula. Eu vi você, aqui dentro. Só que não era você. Elas se entreolharam em silêncio, talvez tentando encontrar alguma explicação lógica, mas sabiam tão bem quanto eu que não havia. O apartamento não tinha saídas além da porta por onde havíamos entrado. Nenhuma janela nos fundos, nenhum alçapão, nada. Era impossível alguém ter escapado em tão pouco tempo. Mesmo assim, pegamos um taco de beisebol que estava no canto da sala e reviramos cada canto do apartamento. Abrimos armários, olhamos embaixo das camas, até mesmo dentro do banheiro minúsculo. Nada. O lugar estava vazio, como se nunca tivesse havido nada ali. Mas eu sentia. Aquela presença ainda pairava no ar,
como se tivesse impregnado nas paredes, me observando em silêncio. Eu não queria passar mais nenhum segundo naquele quarto. Naquela noite, quando tentei dormir, cada vez que fechava os olhos via novamente o rosto disforme me encarando. A pele cinzenta, os olhos vazios, a boca que parecia apenas um corte sem vida. E o pior, a lembrança de que aquela coisa estava usando a aparência de alguém que eu amava. Era como se tivesse tentado roubar a identidade dela, ocupar seu lugar. Nos dias que se seguiram, tentei me convencer de que aquilo não passava de um engano. Talvez a exaustão, a tensão acumulada, ou até mesmo um jogo cruel da minha imaginação. Mas, no fundo, eu sabia que não era nada disso. A lembrança não desaparecia. Pelo contrário, parecia se fortalecer cada vez que eu tentava esquecê-la. E havia detalhes que simplesmente não me deixavam duvidar. O jeito como a criatura virou a cabeça sem mover os ombros, a frieza dos olhos negros refletindo a minha própria imagem, a marca no colchão que provava que alguém, ou algo, realmente esteve sentado ali. A partir daquele dia, nunca mais me senti segura dentro de uma casa sozinha. Cada sombra no canto do quarto parecia se alongar demais, cada barulho à noite soava como passos abafados. Eu evitava passar pelo corredor escuro de qualquer lugar, pois sempre lembrava do momento em que vi aquela porta entreaberta e a silhueta imóvel na cama. Minha família percebeu o quanto aquilo me abalou, mas não sabiam como me ajudar. Eu mesma não sabia como lidar. Só tinha certeza de uma coisa: eu não queria voltar àquele apartamento nunca mais. E cumpri minha promessa. Nunca mais cruzei aquela porta. Com o tempo, a vida seguiu, mas aquela lembrança nunca me deixou por completo. Eu podia estar em qualquer lugar, no trabalho, em uma caminhada, até rindo em meio a amigos, e, de repente, a cena voltava inteira, como se tivesse acontecido segundos atrás. Era um peso que carregava em silêncio. Nunca contei essa história para muitas pessoas, justamente porque tinha medo de não acreditarem em mim. Era mais fácil aceitar o silêncio do que ouvir que tudo não passava de imaginação fértil. Mas não era. Eu sei o que vi. O mais perturbador era pensar no motivo. Por que aquela coisa estava ali, na forma de alguém tão próximo? O que ela queria? Apenas me assustar? Me enganar? Ou havia algo muito mais sombrio por trás, algo que eu não conseguia compreender? Às vezes, me pego imaginando: e se eu tivesse chegado alguns minutos depois? Será que encontraria apenas minha família chegando com as sacolas, sem nunca suspeitar do que se passava? Ou pior, e se tivesse entrado sozinha no quarto, tocado no ombro daquela coisa, acreditando ser real? Essas perguntas ficaram presas em mim como espinhos invisíveis. Eu nunca mais obtive respostas. Apenas o silêncio, e a lembrança viva daquele rosto que não era humano. Você já se perguntou se alguém próximo de você poderia não ser exatamente quem aparenta?